Bora, pessoal, no último trecho do programa dessa semana, que é o nosso episódio 205, a gente vai receber o André Forest, que é fundador da Troublemakers. André, obrigado pela presença. Bom, para começar, você era de agência, né? Você chegou até a trabalhar com a Camila na Efinasca, na década passada, se a gente pode falar assim. Me conta por que você resolveu empreender, por que você abriu a Trouble e o que significa, no fim das contas, ser um Troublemaker. Obrigado, né? Super legal estar participando, estou acompanhando esse formato, é um formato que tá desde 19, né? Tá há bastante tempo se reinventando, então super feliz. Sim, a gente trabalhou, a gente fez coisas lá legais e apesar, tu falou, né, da década passada, eu acho que hoje em dia muito daquele pensamento e daquele DNA daquele tipo de agência tá fazendo falta, assim, hoje, né? Mas enfim, vocês devem ter passado por isso no papo. Cara, lá atrás era um tempo de mudanças no jeito de trabalhar, né? Boom digital, cocriação, processos ágeis começando, design thinking começando. O próprio sistema de trabalho estava sendo meio desformatado, né? E o nosso modelo, de maneira geral, era muito engessado para inovar, sem contar que o modelo de negócios deixava a gente com pouca liberdade de consultoria, porque no final do dia as coisas ainda viravam comunicação, né? Então, somando tudo isso, eu achei que tinha uma oportunidade nos clientes de ajudar a galera a pensar mais estrategicamente, com mais liberdade, né? E de uma forma um pouco mais disruptiva, mais subversiva, mais corajosa, porque o mercado já estava numa toada de automático, de correria, de demanda, de disputa de, sei lá, como é que posso falar, de resultados, já estava apertando, ficando apertadas as margens, né? Então coloca menos gente para fazer mais coisas, já estava começando esse movimento todo que hoje explodiu, né? Então, cara, Troublemakers era isso, era ajudar as pessoas a movimentar as coisas com coragem, mudar. E é muito louco pensar, né? Porque a gente sempre trabalhou com gente, tá no nome da empresa, né? São Troublemakers, são pessoas para pensar diferente, para de alguma maneira sujar a mão, entre aspas, para fazer as coisas que não são tão confortáveis, que alguém precisa fazer, porque é a partir daí que o mundo e as coisas se mexem. Então a base da empresa era essa, e na época a ferramenta que me dava muito prazer e que eu achava ser a melhor, o design thinking, um pensamento estratégico, uma forma de trabalhar muito em método ágil, com pegada estratégica de cocriação, era a ferramenta. Mas mais para frente eu vou te contar que, cara, isso foi ficando para trás. Hoje em dia a gente mudou o nosso negócio e tal. Enfim, não sei o quanto também já quer entrar nisso, mas vai me dizendo. Mas a origem da Trouble vem daí. Legal. Falando sobre essa disrupção, né, essa provocação para as pessoas, no primeiro programa do ano, agora, no nosso episódio 203, com a Cris Nalmoves, a gente falou muito sobre a preguiça mental que tem acometido as Uhum. pessoas e até as empresas, por que não, né? As empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas ficam preguiçosas, as empresas ficam preguiçosas. Querendo ou não, a inteligência artificial ajuda muito nisso, de você fazer as coisas de forma mais automatizada, de você às vezes deixar de pensar demais porque tem alguma coisa ou alguém pensando por você. Como que vocês têm trabalhado, e você falou nesse novo formato que a Trouble vem passando, vem atravessando agora, que fez 5 anos, como fazer com que as pessoas voltem a pensar de verdade, que elas tenham Uhum. coragem, né? Porque a gente falou disso no programa também, às vezes falta coragem para as pessoas, né? Queria que você falasse como que vocês têm feito para provocar as pessoas a fazerem, a pensarem de forma diferente. Então, bom, a gente fez 6, tá indo para 7 já, né? O tempo tá. Eu passei pandemia, passei tudo, eu resolvi empreender um pouquinho antes da pandemia, né? Genial. Mas foi legal porque a gente foi se reinventando também. Não adianta eu vender um conceito de troublemakers para fora e a gente ser a mesmice, o marasmo. Então a gente meio que tenta Passar ser o 7 anos exemplo, assim. igual não dá para ser um troublemaker, né? Exato. A gente já mudou muito, que tem dores e delícias disso, né? Mas, cara, posso falar, pensando contigo, assim, tô em casa, pensando alto, assim, eu acho que a fase da não ter coragem já é um outro problema, não é mais esse problema de não ter coragem. Porque não ter coragem, tu ainda tinha uma consciência e aí tu não tinha a coragem. Eu acho que hoje as pessoas estão no modo automático que elas nem passam por isso, elas estão no modo mais hipnotizado e zumbi de tocar o É muito barco. pior do que a gente está É, imaginando. é pior, porque antes tu ainda tinha assim, putz, cara, não vou arriscar, não vou fazer isso porque eu posso me dar mal. Agora tu nem tá percebendo que tu não tá fazendo, porque tu tem que entregar teu dia, tua meta, tua coisa, e quando vê vai chegar mais um tempo e o tempo vai passando. Eu acho que essa é a questão. Então, assim, para mim, Pesote,
essa base da Trobo que eu te montei lá atrás, eu resolvi mudar ela por dois motivos, assim. De uns tempos para cá tá acontecendo duas coisas grandonas para mim. A primeira é esse emburrecimento de mundo, né? A história da palavrinha do ano do Brain Rot, por exemplo, nos ajudou muito porque ele botou um nome numa coisa que a gente já estava estudando, já estava falando. Pô, lembra no passado a gente estava junto nos eventos e conversou um montão disso. Então acho que um dos grandes problemas e blocos de cenário é tá tendo um emburrecimento geral de mundo em todos os sentidos, né? De automático, de pensamento, de cognição, de cérebro, desde a parte médica até, cara, tudo, assim, até a parte criativa, até a parte de bem-estar e tudo mais. Então é um cenário que está rolando. E na outra ponta, tu tem esse avanço das inteligências de tecnologias, inteligências artificiais, que avançam muito rápido, né? Você vê, essa semana, por exemplo, teve um lançamento incrível dos operadores, cara, desde um chat GPT até Copilot, até outras coisas, vídeos, criação, a coisa assim, cada semana está indo muito, muito rápido. Então, é muito surreal pensar que se já tem um mundo que está anestesiado e na paralela está sendo terceirizada para a máquina resolver, a tendência é a conta meio que não fechar, porque as pessoas vão ficar fora desse processo. E aí o que nos deu um pouco de gatilho foi, pô, é meio surreal pensar, mas o propósito da Trouble lá atrás faz ainda mais sentido e é mais necessário ainda agora, que é colocar as pessoas de volta num lugar de pensamento, de questionamento, de protagonista, de ir contra a maré. Então, assim, a Troublemaker se torna ainda mais necessária, assim, em termos de... Ela volta às suas origens para levantar um pouco essa bandeira que eu vou te contar, mas o que acontece para mim é isso, assim, cara, é um mundo de pressão, performance, pressa, cada vez mais desafiador. As pessoas adorariam fazer as coisas, não é que elas não querem, elas não conseguem. Elas estão um pouco automatizadas, elas estão despachando a vida e o trabalho. E eu acho que, cara, tem milhões de coisas nessa camada. Nosso tempo é super curto, mas eu vou deixar quicando as bolas para a gente entrar, que é desde as dopaminas, os algoritmos, a banalização de repertório, economia da atenção. A gente está vivendo tudo muito louco, assim, né? É um espírito do tempo bastante complexo. E aí é um pouco que me deu esse gatilho foi, pô, se a IA e as inteligências artificiais super se potencializam e as pessoas super se emburrecem, nós vamos ter um problema ali na frente. Os especialistas estão falando disso, desde um risco de obsolescência humana, da pessoa ficar fora do processo. Então a gente resolveu trazer o nosso DNA de ajudar pessoas a ser extraordinárias, os troublemakers, os inovadores, os disruptivos, o nome que você quiser dar, e trazer isso para um posicionamento novo que é a gente precisa chamar as pessoas, né, e convidar as pessoas para uma revolução, uma reação de inteligência ampliada, que é a inteligência humana com artificial. Porque se fala muito assim, a IA vai substituir, não vai substituir e tal. Cara, não é sobre isso. Não é um contra o outro. A gente vai ter que, de alguma maneira, entrar nessa conversa. E eu acho que a inteligência ampliada, para mim, é isso. Eu acho que é um conceito muito legal. Eu posso também entrar nele, se tu quiser, porque a galera está muito na fase ainda engatinhando nas IAs, que é assim, usando ela para terceirizar, para atalhar, para diminuir custo, para diminuir tempo, para fazer o trabalho por nós. E eu acho que isso é muito pouco perto de tudo que ela pode fazer. Por isso a coisa do ampliada, e tem todo esse conceito que eu posso te contar também. Mas eu Não, acho que basicamente assim o cenário que eu vejo é esse. Já está num momento muito crítico de um cérebro podre, apodrecendo, né, como diz o termo lá, já tem um estado de anestesia muito grande de despachar a vida, então as pessoas meio que não estão mais fazendo a diferença e elas precisam retomar. Só que para elas entrar nesse mundo novo, elas vão ter que se preparar porque elas precisam toda uma preparação tanto de repertório, de conhecimento, de cérebro processando, de senso crítico, e ao mesmo tempo também de navegação na linguagem, para daí fazer um casamento. E esse é o conceito que eu posso explicar melhor e entrar então. hoje eu acho que a gente está nesse pedaço de a inteligência artificial está substituindo tarefas mais práticas, né? Ou tarefas do estagiário, né? A gente já conversou sobre esse assunto, né? Vai ter menos estágio porque a inteligência artificial está fazendo as tarefas deles, mas na verdade a gente está daqui para frente, o que está ruim só vai piorar, né? Não é mais só fazer o trabalho do estagiário, é aproveitar a inteligência artificial para trabalhar com a gente, né? Fazer Uhum, coisas junto uhum. com a gente e não substituir tarefas do dia a dia. É um pouco disso, dessa questão dessa É, inteligência artificial que trabalha junto, né, que você falou. é, por isso, né? O nosso posicionamento, a gente deixou de ser uma empresa de design thinking, porque a gente acha que talvez o design thinking não é a melhor forma de thinking
do mundo de hoje. Então, a gente passa a ser um treinador de inteligência ampliada ou treinador de inteligência humana com IA, que a gente tentar preparar a pessoa para ter instinto, conhecimento, vontade de navegar num mundo novo e, ao mesmo tempo, usar as ferramentas a seu favor para a sua própria inteligência e para a sua própria diferenciação. Né? Então, assim, por exemplo, tem 3 coisas que estão super acontecendo. As pessoas estão usando a IA muito como um output e não como um input. Eu estava te contando, quando a gente se encontrou a última vez, que cara, às vezes eu duplo com uma IA, mas não pedindo para ela resolver a tarefa. Às vezes ela coloca umas questões que acessam uma parte da minha memória, uma parte do meu conhecimento e da minha sinapse que sozinha eu não faria. Então ela funciona como um input para talvez eu mesmo, com a minha própria capacidade da minha experiência, ou qualquer pessoa com a sua própria experiência, porque as pessoas são fantásticas, as pessoas são diferentes. Então, às vezes, uma pergunta bem colocada, um conteúdo, uma estruturação pela IA, ela não é o fim. Ela é o começo de uma história que o seu cérebro vai acessar e aí você devolve para ela e juntos vocês vão lapidando e consolidando. Então a gente tem que parar de usar como um output e às vezes usar também como um input, né? Nas 2 linhas e tal. Essa é uma coisa. Outra coisa, cara, a parte criativa, né? Antigamente era fácil a gente ter ferramentas para terceirizar, mais execucionais, assim. Hoje está entrando muito na criação, na poesia, né? Na criatividade, no partir do zero, generativo. Isso é muito radical em termos de mudança, né? Há quem diga, e eu acho que eu acredito, cara, isso talvez seja mais transformador que a internet. E aí só pensar todo o impacto que a internet tem na nossa vida, quando a gente não tem, né? Então, assim, tem isso. E eu acho que a terceira coisa, e talvez a mais importante, cara, tecnologia, desde sempre, a gente teve essas disrupções de tecnologia. Mas no fim do dia as coisas vão empatar, né? Pensa que 2 empresas concorrentes vão ter acesso às ferramentas. As IAs por si só, elas empatam, né? O que vai desempatar esse jogo é a forma como a empresa barra pessoas usam esse negócio. É esse casamento que faz a coisa acontecer, né? Eu tenho dado muita palestra sobre isso, sobre inteligência ampliada, inteligência humana com artificial, como é que a gente entende a importância disso, e por onde a gente navega e tal. E eu falo muito assim, a pergunta de 1 milhão agora para a humanidade vai ser quem que é o jockey e quem que é o cavalo, sabe? Porque do jeito que as coisas estão, se a gente terceirizar tudo, a gente passa a gente ser um operador da IA. E até a gente não precisar mais estar nessa equação. E eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, manter o nosso protagonismo, não acima nem abaixo, mas a gente tem que, de alguma maneira, usar esse negócio a favor da nossa própria inteligência e nós continuar sendo as pessoas que desequilibram o jogo, porque é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, eu penso muito dessa maneira, assim, essa inteligência ampliada, para mim é isso, é um treinamento de inteligência humana com artificial. E claro, isso daí também não é sobre motivação, chegando nos problemas do trabalho, chegando no que a Trobo antiga fazia, né? Resolvendo coisas, criando cenários novos, arriscando os futuros, enfim, essa inteligência ampliada tem que aterrissar na solução, na vida real, no briefing real, e não também só na parte, motivacional ou de desenvolvimento pessoal, né? De cada um. André, obrigado pelo tempo. Vamos tentar ampliar essa inteligência, né? Usar a inteligência artificial para ampliar a nossa, e vamos causar um pouco na vida das pessoas, né? Fazer todo mundo pensar mais, né? É um dos seus desafios, né? É uma das suas missões. Obrigado pelo tempo. Não, cara, é tudo que a gente tá. É por isso que a gente mudou e tu acompanhou de perto, né? Foi bastante sofrido, porque foi uma pivotagem, não foi só um ajuste, pega a Troba e bota a Troba com a IA. A gente pivotou o nosso negócio para ser uma empresa que desperta essa reação. As pessoas precisam reagir, Pesote, porque assim, ninguém tá ficando nem incomodado com isso. A gente tá só indo para um lugar que eu não sei, sabe? Então a gente precisa voltar a ter protagonismo disso, para daí, a partir dessa revolução, a gente voltar a usar a inteligência humana casada com essa inteligência artificial e voltar a ter diferenciação. Senão as coisas ficam todas meio cinza, e eu acho que esse é o propósito da Troublemaker desde o dia -1, sabe? Obrigado a vocês pelo tempo, estou à disposição. Quem quiser aprofundar o conceito, vocês aí, ou quem está nos ouvindo e vendo. Uau!